Ligue seu detector de metais porque hoje vamos explorar o mundo dos negócios e da indústria. Ou seja, estamos falando de dinheiro. Começamos com números, porque não se conta dinheiro sem eles. Depois, vamos ver os tipos de dinheiro, moedas de metal, cédulas e cartões de crédito. Inspecionamos caixas eletrônicos e máquinas de vendas onde se pode gastar ou sacar dinheiro. Também vamos conhecer uma bolsa de valores onde os negócios geram dinheiro e os investidores compram e vendem. Por fim, vamos descobrir máquinas modernas que tornam possível a mecanização da agricultura. Fique atento às atividades propostas. Ao assistir à primeira parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como o homem representava as quantidades antes da invenção dos números? Como a tecnologia mudou nossa forma de comprar e vender bens e serviços? Dizem que o dinheiro faz o mundo girar. Na verdade, isso tem mais a ver com gravidade e outras leis da física, mas só estou divagando. O dinheiro afeta tudo o que fazemos. Nós gastamos, nós poupamos e emprestamos. Para muitos de nós, é a forma de medir o sucesso ou o fracasso. Mas olhe para trás e pense. As casas em que vivemos, os carros que dirigimos, os serviços que o governo nos oferece, as contribuições para a caridade e as ações do dia a dia de empresas que empregam pessoas em todo o mundo. Tudo é controlado pelo fluxo do dinheiro. Mas antes da invenção do conceito de dinheiro, foi preciso entender uma coisa bem mais básica. Nós usamos números o tempo todo, mas o que são eles? Um número é uma ideia abstrata que representa uma quantidade ou medida. É um código, um rótulo ou uma indicação de sequência. Os símbolos que representam os números são chamados numerais. Antes da existência dos numerais, palavras eram usadas para representar conceitos de quantidade. A palavra braços podia indicar 2 objetos, mas este sistema não era eficiente, então as palavras foram substituídas por símbolos. O comércio guiou a invenção do sistema de numeração moderno. Os comerciantes precisavam de uma forma fácil e rápida de fazer cálculos. Muitas culturas desenvolveram formas de contar e dar nomes a números. Os primeiros sistemas, inventados por egípcios, gregos e romanos, repetiam e somavam símbolos simples para indicar valores. Por volta de 3000 a.C., os egípcios começaram a usar hieróglifos para simbolizar números. Para indicar 6, eles usavam 6 símbolos, mais ou menos assim. O sistema romano, desenvolvido por volta do ano 500 a.C., usava 2 símbolos para ilustrar o número 6. Hoje nós precisamos de apenas um símbolo para representar o conceito de 6. O chamado sistema de numeração indo-arábico foi desenvolvido na Índia. No começo dos anos 200 a.C., os hindus inventaram 9 dígitos, cada um representado por um símbolo. Eles não usavam o dígito 0, representado pelo símbolo em sânscrito para shunya, que significava vazio, nos primeiros 800 anos. No começo, eles usavam um espaço em branco, ou um ponto, no lugar do 0 para representar o conceito de nada. Os maias, da América Central, podem ter criado uma representação para o 0 de forma independente dos hindus em cerca de 665 d.C. Seu sistema também era baseado no princípio de empregar um valor. Pode não parecer importante, mas sem o 0, a matemática e a ciência modernas seriam impossíveis. Ele é um dos únicos 2 dígitos, 1 e 0, usados no sistema binário com o qual operam os computadores. Hoje, os números estão em toda parte. A maioria das pessoas não consegue imaginar a vida sem eles.
O mundo todo usa o sistema numérico desenvolvido há 22 séculos. Ele permitiu e ainda permite incríveis avanços tecnológicos. De volta aos tempos antigos, antes do seu e do meu tempo, quando não havia lojas, shoppings, mercados, quiosques, nenhum lugar para se fazer compras, a troca era o nome do jogo na época. Se eu tinha laranjas e queria maçãs, e você tinha maçãs e queria laranjas, a gente podia trocar. Isso funcionou muito bem durante um tempo. Mas pense nisso. E se você quisesse minhas laranjas e eu não quisesse suas maçãs? O que fazer? Nesse caso, a gente podia trocar uma promessa de valor reconhecido e assim, meu amigo, nasceu o dinheiro. Onde estaríamos sem dinheiro? Ele é usado como meio de troca no comércio de bens e serviços. Seu valor reside não no papel ou metal de que ele é feito, mas no que ele representa. Sua riqueza é a quantidade que um país ou uma sociedade decide que ele tem. Esse pequeno pedaço de papel quase não tem valor. Mas no jogo Banco Imobiliário, ele pode comprar parques e avenidas porque os jogadores aceitam os valores atribuídos pelo jogo. Na vida real, o dinheiro funciona do mesmo jeito. O dinheiro físico, as cédulas e moedas que usamos, é a chamada moeda corrente. Antes da invenção da moeda corrente, as pessoas trocavam bens e serviços. Por exemplo, na prática deste escambo, alguém podia trocar algumas dúzias de frutas por uma mula. Uma economia monetária com base em moeda corrente funciona melhor do que a permuta, porque permite que o detentor do dinheiro tenha poder de compra para usar onde e quando quiser, mesmo que o comprador não tenha nada para trocar. A primeira economia monetária usava itens simbólicos no lugar de cédulas ou moedas. Na ilha Yep, no Oceano Pacífico, pedras como esta tinham alto valor e eram usadas para comprar terras. Por volta do início dos anos 600, as sociedades começaram a usar metais preciosos como moeda corrente. No antigo país de Lídia, na Ásia Menor, uma das primeiras moedas conhecidas era cunhada com um pedaço de eletro, uma liga metálica natural composta de ouro e prata. O valor das moedas era impresso nelas, num processo chamado cunhagem. Hoje, os metais preciosos são muito caros para se usar nas moedas do cotidiano. Uma barra de ouro vale no mercado cerca de 160 mil dólares. Uma pequena moeda de ouro custaria mais de 50 dólares. Nós usamos um dinheiro chamado de moeda fiduciária. Seu valor não está no papel ou metal usados. Em vez disso, os governos federais fixam um valor às cédulas e moedas. O poder do dólar americano é baseado na fé e na confiança da estabilidade e segurança do governo dos Estados Unidos. A instabilidade de um governo pode enfraquecer o valor de uma moeda. Depois da Primeira Guerra Mundial, a hiperinflação, que aumentou os preços em 2.500% em um mês, devastou os cidadãos alemães. O valor do marco alemão se desvalorizou tanto que com 1 milhão de marcos não se comprava um jornal. Embora o valor da moeda possa ser instável, a maioria das pessoas não pensa nos riscos. Isso porque acha mais conveniente carregar dinheiro de papel do que trocar mercadorias. Todos os dias, a Casa da Moeda Americana, na Filadélfia, estado da Pensilvânia, produz mais de 1.700.000 dólares em moedas de um metal que custa muito menos do que isso. Rolos de folha metálica de uma liga dura, mistura de cobre e níquel, alimentam uma prensa de moedas. Como um cortador de biscoito gigante, a prensa bate milhares de vezes por minuto, deixando o menor espaço possível entre as moedas. Elas ainda não têm utilidade como dinheiro, mas depois de amaciadas, lavadas e secas, são transformadas em moedas de 5 centavos. O papel também não tem valor. Mas uma cédula emitida pelo governo é moeda corrente válida e deve ser aceita para compras ou pagamento de débitos dentro do país onde ela é emitida.
Nos Estados Unidos, a Casa da Moeda imprime as cédulas de dinheiro em um tipo de papel especial, feito com 75% de algodão e 25% de linho. Falsificadores tentam copiar as cédulas legais e as colocam em circulação. Especialistas calculam que cerca de 130 milhões em dólares falsificados circulam no mundo. Para combater a falsificação, as notas americanas têm características especiais para dificultar a cópia. Talvez você nem tenha notado muitas medidas de segurança embutidas nas cédulas. O desenho da nota inclui microimpressão, que é muito pequena para ser copiada. Duas outras características ficam visíveis quando se olha a nota contra a luz. Uma fita vertical de segurança impressa com a sua denominação e uma marca d'água espelhando o retrato. Uma tinta de cor variável também torna a falsificação mais difícil. Esta característica faz com que a cor do papel pareça diferente quando vista de diferentes ângulos. A nova série de cédulas produzidas em 2003 tem cores de fundo sutis que tornam o desenho mais complexo e, por isso, mais difícil de ser falsificado. Algumas vezes, os países mudam a moeda drasticamente. A mudança da Irlanda para a moeda única aconteceu em janeiro de 2002. O euro, a partir de então, está no bolso de todos. Em 2002, 12 nações europeias trocaram suas moedas individuais por uma moeda comum, adotando a moeda da União Europeia, o euro. A mudança foi planejada durante anos, mas muita gente se perguntava se daria certo. Historicamente, os cidadãos consideram a moeda como um símbolo cultural. Para manter a identidade nacional, cada país escolheu uma imagem para as cédulas de euro que imprime. A Holanda usava o florim antes de mudar para euro. A imagem da Rainha Beatriz permanece na versão holandesa do euro. Embora a mudança da moeda nacional incomode pessoas de gerações mais antigas, os mais jovens se sentem confortáveis com a mudança. Eu acho que dinheiro é dinheiro e o euro facilitou a vida. Graças ao euro, as nações europeias podem fazer comércio com mais facilidade. As viagens entre os países membros também está mais fácil e efeitos foram sentidos em todo o mundo. Alguns economistas sugerem que o euro é a tendência de um futuro em que o mundo todo vai compartilhar uma moeda única. Com o poder de compra dos cartões de crédito aumentando as opções de pagamento, a moeda americana pode um dia se tornar um item de colecionador. A moeda corrente é uma ferramenta essencial na vida cotidiana em todo o mundo. Sua forma pode mudar, mas o propósito é o mesmo. Eu gosto de dinheiro vivo. É uma grande invenção, mas tem uma desvantagem. As notas podem ser perdidas, roubadas ou falsificadas. E quando se quer fazer uma compra por telefone ou internet? Bom, é aí que entra nossa próxima invenção. Todo mundo gosta de dinheiro vivo. Cédulas são tangíveis e fáceis de contar. Mas grandes quantidades podem ser arriscadas, podem ser perdidas ou roubadas, e não são fáceis de carregar. É aí que entra o plástico. Os cartões magnéticos ou com chip revolucionaram a forma de pagamento. Ambos são formas de dinheiro eletrônico. O conceito de comprar agora e pagar depois dos cartões de crédito se tornou tão popular que a maioria dos americanos tem pelo menos um cartão de crédito. Muitos têm vários. Em geral, os cartões de crédito tornam o pagamento mais fácil, especialmente para itens caros. No entanto, muitas pessoas gastam mais do que podem e ficam devendo. O poder dos cartões de crédito reside na tarja magnética, feita de minúsculas partículas magnéticas com informações da conta corrente de seu portador. Quando o cartão é passado em uma máquina de leitura, envia um pedido de autenticação ao banco ou companhia por meio de uma conexão eletrônica. O banco verifica se o cartão é válido. Um smart card é como um cartão de crédito, mas tem um chip com um microprocessador. Com isso, ele tem mais memória do que a tarja de um cartão magnético. Em 1974, o francês Roland Morino inventou um circuito eletrônico armazenador de dados que é a base do smart card.
Eu tive a ideia numa noite e no dia seguinte, alguém que trabalhava no meio bancário estava totalmente empolgado com a minha ideia. Morino inventou o sistema que pode tornar o dinheiro vivo obsoleto. Quando alguém usa o Smart Card, também conhecido como cartão inteligente, para fazer uma compra, seu saldo na conta é reduzido. Alguns cartões permitem ao usuário repor o saldo. Outros requerem a compra de novo cartão quando o saldo se esgota. Um Smart Card não requer contato do vendedor com os servidores do banco para autorizar a compra. A informação pessoal não pode ser roubada em trânsito. Esse pequeno microcomputador processa uma transação dentro do cartão e assim não é preciso se conectar ao computador central. Então não existe nenhum Big Brother e ninguém à espreita tem acesso aos seus dados pessoais. Smart Cards podem ser usados para fazer ligações telefônicas, andar no transporte público e outras funções. Esses cartões são populares na França. Qualquer pessoa que você encontre numa rua de Paris carrega pelo menos 3 deles. Algumas pessoas acham que os cartões inteligentes podem criar uma sociedade sem dinheiro vivo. Mas como os leitores destes cartões são caros, o custo de manutenção do sistema é alto. Cartões de crédito e Smart Cards representam diferentes abordagens da mesma ideia de não precisar carregar dinheiro. Alguns dizem que, pela sua versatilidade, o dinheiro de plástico tem mais poder do que o dinheiro vivo. Há muitas primaveras, quando eu era um garoto, eu frequentava prédios com decoração e colunas de mármore e mobília chique. A gente ficava em longas filas para falar com pessoas atrás de divisórias de vidro para depositar ou sacar dinheiro. A gente chamava esses lugares especiais de bancos. Hoje, muitas pessoas evitam as filas e a interação humana graças à nossa próxima invenção. O que você faz quando fica sem dinheiro? Há 40 anos, você tinha que ir ao banco no horário comercial para sacar dinheiro da sua conta. Os bancos não ficavam abertos o dia todo e geralmente fechavam cedo. Se o banco estivesse fechado, você teria que esperar até a manhã seguinte. Hoje, a qualquer hora, você pode ir ao caixa eletrônico mais próximo para sacar seu dinheiro. John Shepard Barron inventou o terminal eletrônico em meados da década de 60. Os bancos só ficavam abertos das 10 às 4 e não abriam no fim de semana. E era chato não ter dinheiro vivo para pequenas compras. Você tinha que se virar com lojas grandes ou supermercados. Então, me ocorreu que se eu inventasse um sistema no qual eu pudesse tirar meu dinheiro do banco em horários mais convenientes, e isso em qualquer lugar do mundo, isso seria uma ideia interessante. O terminal eletrônico lê a tarja magnética localizada atrás do cartão para verificar se seus dados coincidem com o número de identificação pessoal ou senha da pessoa que o está usando. Uma vez verificada a identidade do cliente, o mesmo pode sacar o dinheiro, fazer um depósito ou transferências entre contas. O software da máquina processa o pedido junto ao banco através de uma conexão, como a da internet. Se a transação for válida, o caixa eletrônico realiza a ação solicitada. Rodas de borracha e um aparelho sensor no interior da máquina contam e liberam as notas. O sistema atual é um pouco diferente da ideia original de John Shepard Barron. A ideia original que eu tive foi a de empacotar o dinheiro em grupos de 10 notas e dispensar um pacote como uma barra de chocolate. Seria mais fácil do que emitir diferentes notas. Você tinha 10 notas do mesmo valor, embrulhadas em papel, como uma barra de chocolate. Hoje, códigos secretos ou criptografados tornam as máquinas seguras e confiáveis. Mas as primeiras do final da década de 60 eram imprevisíveis. Linhas de ônibus elétricos até hoje passam na Bahnhofstrasse, uma rua comercial de Zurique, na Suíça.
No início, a alta voltagem dos ônibus sobrecarregava as linhas, interferindo nos terminais eletrônicos recém-instalados e surpreendendo alguns usuários. Em um determinado ponto fora do banco, tinha uma intersecção entre as linhas do ônibus elétrico que sempre soltava faísca. Toda vez que ele soltava a faísca, a máquina lançava dinheiro na rua. A gente tinha que voltar e começar tudo de novo. Embora menos generosos do que esses caixas defeituosos, os terminais de hoje tornam o dinheiro altamente acessível. Ultrapassando as fronteiras de tempo e lugar, os caixas eletrônicos tornam muito mais fácil sacar dinheiro quando e onde você quiser, em qualquer lugar do mundo. A empolgação do mercado. Aqui fortunas são ganhas e perdidas todos os dias. Vamos ver o que está acontecendo por trás dessa gritaria. Esta é a Bolsa de Valores de Chicago, onde os operadores compram e vendem ações ou papéis de uma empresa. As pessoas investem em uma empresa esperando lucrar e as empresas usam o dinheiro do investidor para crescer. De certa forma, cartões colecionáveis de beisebol são como ações de investimento. Trocá-los pode ser divertido, mas eles também podem ter um valor que aumenta com o tempo. A popularidade e o sucesso de um jogador podem aumentar o preço de seu cartão. Alguns dos cartões de Babe Ruth, vendidos originalmente por 1 centavo, hoje valem entre 6 mil e 15 mil dólares devido à alta procura. O valor dos cartões de beisebol e das ações é baseado na oferta e na procura. Um investidor que compra uma ação tem uma pequena parcela da empresa. Com mais ações, sua participação na empresa aumenta. Quando uma empresa vai bem, mais pessoas querem fazer parte dela. Quando a empresa vai mal, as pessoas vendem suas ações. Isso aumenta a oferta de ações e, ao mesmo tempo em que menos pessoas as querem, o preço das ações cai. A Bolsa de Valores é um enorme mercado onde operadores compram e vendem ações. A maior bolsa de valores é a de Nova York. Mais de 2.600 empresas comercializam ações ali diariamente. Pode não parecer, mas a Bolsa de Nova York teve um começo modesto. Ela iniciou suas operações em 1792, num ponto de encontro debaixo de uma árvore, onde hoje é Wall Street. Lá, 24 corretores de ações e comerciantes assinaram um acordo de Bretton Woods, no qual fixavam os termos de sua nova comunidade financeira. Em 1817, ela se tornou a Bolsa de Valores de Nova York. A primeira Bolsa de Valores da Europa foi fundada em 1840, na Antuérpia, na Bélgica. Hoje, existem grandes bolsas de valores em todo o mundo, onde investidores negociam centenas de bilhões de dólares em ações diariamente. Funciona assim. Um investidor compra ações por meio de um corretor. O corretor age como mediador entre o comprador e o vendedor. O corretor recebe uma ordem do investidor que conta com um especialista presente na bolsa para concluir a transação. Tudo isso pode acontecer em menos de 1 minuto. O processo se dá à velocidade da luz, mas inovações nos negócios, movidas pelo poder da internet, podem acabar ofuscando o sistema tradicional. Redes de comunicação que permitem negociação eletrônica mudaram o mercado de ações do prédio da Bolsa de Valores para a tela do computador. O negócio eletrônico permite aos consumidores realizar grandes ou pequenos negócios online. A mudança para um sistema totalmente eletrônico diminuiria a necessidade de corretores no prédio da Bolsa de Valores. O mercado de ações simboliza o comércio e permite que as pessoas do mundo todo invistam em negócios. É onde o dinheiro encontra as ideias. Investimentos em empresas trazem a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos e de novas tecnologias que podem mudar o mundo. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como o homem representava as quantidades antes da invenção dos números? Como a tecnologia mudou nossa forma de comprar e vender bens e serviços? Tente isso. Invente uma moeda corrente internacional. Como ela é? Como seu design poderia incorporar todos os povos e nações da Terra?
Se você quiser saber mais sobre negócios e indústria, confira estes websites. Enquanto você assiste à segunda parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como a ceifeira debulhadora mudou a agricultura? Por que a linha de produção é um processo eficiente de fabricação? Outro aspecto da economia é o maquinário que permite produzir mais e gerar dinheiro. Nos Estados Unidos, mesmo com alta industrialização e tecnologia, a agricultura ainda é um dos maiores setores da economia. Por isso, os equipamentos agrícolas são muito importantes. Se você acha que é fácil produzir uma tigela de cereais, prepare-se para uma surpresa. Um simples café da manhã com cereal de trigo começa com máquinas potentes. Os modernos equipamentos agrícolas fazem hoje, em um dia, o que costumava ser feito em semanas com homens e cavalos. Os agricultores tentam produzir o máximo com a menor despesa, no menor espaço de tempo. Antes da invenção dos equipamentos modernos, isso significava muito trabalho braçal. Primeiro, o agricultor arava a terra para arejar o solo e tirar o mato antes de semear. Quando as plantações estavam prontas para a colheita, o agricultor tinha que recolher ou cortar e debulhar para separar os grãos. Era muito trabalho para ser feito manualmente. Aparatos puxados por cavalos, mulas ou bois aceleraram um pouco todo esse processo. O agricultor inglês Jethro Tull inspirou uma revolução na agricultura em 1701, quando criou uma semeadora dirigida por um cavalo usando partes do órgão de uma igreja. O aparato semeava as sementes em fileiras e as cobria com terra. Isso livrou os agricultores de ter que espalhar as sementes com as mãos. Outros aparelhos movidos a cavalo seguiram as invenções de Tull. Os cavalos tornaram as fazendas mais eficientes, mas ainda assim não era fácil. Eles precisavam de muitos cuidados. Considerando o trabalho feito, o motor a vapor era muito mais fácil de cuidar. Máquinas movidas a vapor foram usadas pela primeira vez na década de 1830 para movimentar debulhadoras. Com esta máquina, feixes de trigo eram colocados em esteiras que os levavam a um tambor rotativo. Ele batia os feixes para separar os frutos dos talos e as sementes dos frutos. Os resíduos ou partes não comestíveis da semente eram separados, assim como os talos, que viravam palha. Máquinas a vapor incrementaram as fazendas trabalhando terras que antes pareciam impossíveis, mas tinham um outro problema. Seu peso as tornava difíceis de manobrar nos campos. O primeiro veículo movido a gasolina, o conhecido trator, chegou aos campos na década de 1890. Seus motores de combustão interna eram relativamente leves, ainda que munidos de alguns cavalos de força. Eles eram leves para se dirigir pelo campo, o que permitia aos fazendeiros usá-los em toda a propriedade. Na década de 1920, o inventor britânico Harry Ferguson projetou o sistema de engate de 3 pontos para impedir o trator de tombar quando conectado a equipamentos. Ferguson também projetou seus próprios tratores na década de 1930. Nas fazendas modernas, onde maior é melhor, é difícil bater o Massey Ferguson 8480 de 290 cavalos. Pneus enormes ajudam a distribuir o peso do trator e a impedir que ele afunde no chão. Os tratores modernos são versáteis e sua enorme potência ajuda a empurrar arados, semeadoras e enfardadores. Eles cobrem muito mais hectares do que qualquer cavalo. Uma das mais modernas invenções da agricultura é a ceifeira debulhadora. Máquinas que combinam passos da colheita foram introduzidas na década de 1830. A grande máquina combinada foi projetada para cortar, debulhar os grãos ou sementes e limpá-los. Algumas ceifeiras debulhadoras modernas são equipadas com laser para seguir as linhas da plantação, assim o homem não precisa dirigi-las. Esta roda gira para preparar os talos que serão cortados por lâminas. Então, eles são dragados para dentro da máquina, sendo debulhados em tambores rotativos. O grão é peneirado e enviado a um tanque de armazenamento. Uma máquina combinada moderna pode colher 1 hectare em menos de meia hora. Uma melhoria incrível comparada às 14 horas que um agricultor gastava para colher o mesmo tanto de terra em 1800. As invenções de equipamentos agrícolas transformaram as fazendas em uma indústria mecanizada. Estas máquinas, sem pneus, livram os agricultores de muito trabalho braçal e ainda funcionam durante a noite. Pense nisso na próxima vez que for comer cereais.
Nós fazemos nossas roupas com ele, extraímos óleo de cozinha de sua semente, usamos na cédula de dólar e até para limpar as orelhas. É o algodão. E a máquina que fez dele um cultivo viável criou uma indústria. Popularizado por uma geração de mineiros, vaqueiros e adolescentes, o jeans é uma das roupas mais populares já criadas. O blue jeans geralmente é feito com 100% de algodão. Uma calça jeans começa com uma bola ou cápsula de algodão cru. O algodão é a fibra vegetal mais usada na produção de roupas. As raízes da moderna produção de algodão remontam a milhares de anos. No início do ano 3000 a.C., o povo do Vale do Rio Indus, onde hoje ficam o Paquistão e a Índia, já plantava algodão e fazia roupas com ele. Transformar isso nisso não é simples. O algodão precisa ser fiado e tecido antes de se tornar uma calça jeans. A indústria de roupas moderna seria bem diferente sem a invenção do descaroçador de algodão, uma máquina revolucionária que prepara o algodão para a fiação. Cada cápsula contém muitas sementes envoltas pelo algodão, uma fibra macia que pode ser transformada em fio. Remover as sementes manualmente é difícil e muito demorado. Então, os artesãos da Índia inventaram uma roda de fiar chamada charca. Uma manivela ajuda a puxar as fibras através de 2 cilindros, separando as sementes dos fios. Por milhares de anos, o charca ajudou a Índia a liderar o mercado do algodão. Os britânicos adotaram o charca e trouxeram a tecnologia para suas colônias no Novo Mundo. Algumas com o clima ideal para o cultivo de algodão. Mas o charca não funcionava com um tipo de algodão de fibras curtas e muitas sementes precisavam ser retiradas manualmente. Um trabalhador só conseguia extrair cerca de meio quilo de algodão por dia. Durante a Revolução Industrial, no século XVIII, vários europeus transformaram a indústria têxtil com uma série de invenções importantes que aceleraram a fiação e a tecelagem. Embora a velocidade da manufatura aumentasse, os trabalhadores não conseguiam limpar o algodão com rapidez suficiente para atender à nova demanda. O inventor e engenheiro americano Eli Whitney desenvolveu e patenteou o primeiro descaroçador de algodão em 1793. Ele usou os princípios do charca indiano, mas os dentes de arame que incluiu tornaram a máquina bem mais eficiente. Esse descaroçador podia limpar mais de 22 quilos de algodão por dia, permitindo que a fibra superasse a lã e o linho no mercado têxtil. O descaroçador de algodão afetou dramaticamente a estrutura da sociedade americana. A escravidão deixava de ser vantajosa e rentável para os fazendeiros do sul dos Estados Unidos. Muitas pessoas do norte os repreendiam. No entanto, a máquina aumentou a necessidade de trabalhadores nas plantações de algodão. Então, muitos fazendeiros retornaram ao trabalho escravo. A descaroçadora moderna seca, limpa e enfarda o algodão. Hoje, as plantações crescem em climas quentes, com China, Estados Unidos e Índia produzindo as maiores quantidades. A procura por algodão é alta porque ele é forte, flexível e versátil. Embora a produção de algodão tenha mudado muito ao longo dos anos, a invenção do descaroçador na década de 1700 permitiu o florescimento da indústria do algodão. Esta máquina ajudou a fornecer mais da nossa fibra favorita e do nosso jeans. Se não fosse a linha de montagem, bens de consumo como carros, televisões e computadores talvez só estivessem ao alcance de pessoas muito ricas. Vamos ver como se produz em grandes quantidades e de forma rápida e barata nas linhas de produção. São necessárias cerca de 2.500 peças de metal e plástico para construir um carro. Juntar estas peças, à mão, demoraria muito. Mas uma fábrica moderna pode montar um carro em 60 segundos, produzindo 400 carros a cada 8 horas. A chave para a produção em massa é a linha de montagem.
Um sistema de máquinas, equipamentos e trabalhadores, tudo organizado para montar um produto de forma altamente eficiente. No início da década de 1900, a companhia de motores Ford de Henry Ford vendia cerca de 10 carros por dia. Uma pequena equipe de mecânicos gastava mais de 12 horas para montar um carro inteiro. Quando a popularidade do Ford T cresceu, Henry Ford não conseguia atender a enorme demanda por carros com este sistema. Em 1901, Remsen E. Olds, projetista do Oldsmobile, desenvolveu a linha de montagem, um processo de produção de carros com etapas distintas numa ordem precisa. Mas Henry Ford aperfeiçoou o sistema adicionando uma esteira transportadora. Ele fez sua primeira linha de montagem móvel em Highland Park, no Michigan, em 1913. Os operários de Ford ficavam lado a lado e na frente da esteira. Cada um desempenhava uma tarefa específica, como fixar a direção ou instalar o motor. A produtividade mais do que triplicou. Com a linha de montagem, o Ford T era produzido em 93 minutos. O tempo reduzido de produção permitiu que Ford baixasse os preços de seus carros, aumentando radicalmente as vendas. A linha de montagem de Ford foi tão eficiente que ele vendeu mais de 1 milhão de carros em 1920. Em 1940, ele já estava bilionário. Versões atualizadas da linha de montagem podem ser encontradas em fábricas de todo o mundo, fazendo muitos tipos de produtos. Esta fábrica de carros produz 380 mil carros por ano. Muitas coisas mudaram, mas as mesmas técnicas de montagem que Ford desenvolveu ainda são fundamentais para o funcionamento desta fábrica. Em vez de um operário fazer um trabalho específico por longos períodos, ele agora trabalha em diferentes tarefas. Por exemplo, um deles pode fazer uma unidade inteira de espelhos para o carro. Os operários fazem rodízios entre trabalhos para evitar a monotonia. O segredo da linha de montagem é evitar o desperdício. Assentos de carro, por exemplo, são montados numa sequência específica. Cada peça deve chegar no momento certo. Cada assento é feito para um carro específico, que será produzido nos dias seguintes. Deve haver movimento e fluxo constantes, mas também é importante não ir muito rápido para evitar erros. O carro desta fábrica vai passar por mais de 200 estações de trabalho antes da inspeção e da entrega final. Por mais útil que seja a linha de montagem para a indústria automobilística, alguns dos carros mais caros, como o Bentley, ainda são montados à mão. Para o restante da indústria, no entanto, a linha de montagem acelerou o processo de produção, permitindo que as indústrias produzissem mais em menos tempo. A linha de montagem é a base da produção em massa e parte vital da economia industrial moderna. Por quase toda a história, as mãos humanas construíram tudo cuidadosamente. Mas nas últimas décadas, invenções em hardware e software tornaram possível automatizar a produção. Tobor, trazendo emoções que você jamais sentiu. Tobor, a mais incrível, a mais fantástica criação da mente humana. Nossa, parece que ele está vivo! Robôs nos divertiram em filmes durante anos. Mas esses aparatos mecânicos automatizados estão cada vez mais saltando das telas para a vida real. Robôs nos servem bem para tarefas repetitivas ou perigosas. Hoje, eles são estrelas em algumas empresas. Nesta fábrica da Caterpillar, um robô usa sua memória computadorizada para posicionar uma peça do bloco do motor antes que outra peça seja parafusada no bloco. Precisão e rapidez são quase garantidos com robôs industriais, mas até eles podem errar. Quando um robô apresenta um defeito, um técnico humano resolve o problema.
Ele precisa ser rápido para minimizar o desperdício de tempo. Robôs diferentes necessitam de diferentes tipos de intervenção humana. Um robô operado por controle remoto requer instruções ou comandos contínuos. Já no controle supervisionado, uma pessoa toma decisões sobre as ações do robô, embora ele possa agir sem controle contínuo. Um robô autônomo é quase completamente independente. Ao contrário dos seres vivos, os robôs não sentem medo, mesmo nos ambientes mais perigosos, como perto deste avião bombardeiro incendiado. Um veículo robótico operado por controle remoto é mandado ao local para remover uma arma nuclear dos destroços. Houdini é um robô desenvolvido pela empresa Red Zone Robotics para remover lixo nuclear de tanques de armazenamento com sua escavadeira. Os militares americanos põem robôs em lugares onde pessoas não podem ir. Um mini varredor como este é pequeno o suficiente para ser levado por um soldado a uma zona de combate. Quando solto, ele encontra seu próprio caminho pelo terreno perigoso. A estrutura do Ariel é baseada no caranguejo. Este varredor subaquático foi projetado para andar debaixo d'água, na frente de tropas. Se ele virar ao contrário, continua caminhando de cabeça para baixo. Os militares chamam esses robôs de veículos não tripulados terrestres ou veículos não tripulados aéreos. Engenheiros do Laboratório Nacional Sandia desenvolveram robôs que trabalham como exploradores para obter informações em territórios inimigos. Muitos têm tamanho para passar despercebidos por áreas em que os humanos não podem ir. A Força Aérea Americana desenvolveu aviões não tripulados equipados com sensores infravermelhos e câmeras de alta precisão que podem detectar atividade inimiga. Eles são virtualmente indetectáveis por radar. Os robôs também exploram lugares do espaço inacessíveis aos humanos. Exploradores espaciais geralmente trabalham de forma autônoma, transportando instrumentos científicos e coletando dados. O explorador de Marte, Sojourner, foi o primeiro explorador da NASA a ser enviado ao espaço. Ele era um robô sofisticado, com olhos de laser e programação automática, e aterrissou em 4 de julho de 1977. Ele explorou 250 metros quadrados da superfície do planeta vermelho, analisando rochas e amostras de solo. Os exploradores estão ficando menores, mais leves, mais inteligentes e demandam menos controle humano nas missões. Embora algumas vezes astronautas não consigam seguir os exploradores, parte do trabalho de um robô espacial é preparar o lugar para possível exploração humana. Alguns cientistas trabalham no campo da biomimética, desenvolvendo robôs que imitam o comportamento de seres vivos. Rodney Brooks, diretor do Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial do MIT, foi pioneiro nesse sistema robótico. E ele começou estudando insetos. Nos anos 80, os robôs eram muito lentos. Eles eram conectados a um computador central que trabalhava alguns minutos para que o robô pudesse se mover 1 metro. E se alguma coisa mudasse nesse intervalo, eles ficavam completamente perdidos durante o comando. Então pensei nos insetos ao meu redor. E na natureza, insetos voam cerca de 1 metro ou mais por segundo para evitar que sejam comidos por algum pássaro em busca de uma presa. Então eu pensei que talvez a gente estivesse organizando o computador do jeito errado, em se tratando da abordagem dos robôs, e que se a gente tentasse organizar a computação de um jeito parecido com o que era feito pelos insetos, o desempenho poderia ser melhor. Os robôs insetos de Brooks operam com padrões de comportamento. Ele os fez com pernas sensíveis que aprendem sobre o ambiente enquanto correm. Os robôs têm um potencial científico incrível.
Mas a maioria das pessoas tem contato com eles por diversão. O grupo Austin Robot, uma equipe de engenheiros e artistas do Texas, usa robôs para unir tecnologia e arte de várias formas interessantes. Eles trabalham juntos para ampliar os limites da tecnologia robótica. O que talvez seja a coisa mais próxima de um robô humanoide foi inventado no Japão pelo Dr. Hiroshi Kobayashi, que criou a recepcionista Saya. Ela sabe umas poucas frases, pisca a cada 5 segundos e pode até demonstrar emoção. Músculos artificiais estão escondidos atrás de sua face. O ar comprimido contrai cordões elásticos presos a 18 pontos de sua pele de silicone, o que resulta em expressões faciais. Robôs como estes saúdam visitantes nos escritórios e recrutam estudantes nos campi das universidades do Japão. Robôs industriais praticamente se constroem, replicando e aumentando seu número. De certa forma, estão se reproduzindo como um organismo vivo. Trabalhando em linhas de montagem, marchando em campos de batalha, explorando o espaço ou apenas nos divertindo, os robôs parecem ter possibilidades ilimitadas. E pesquisadores trabalham para tornar essas máquinas inteligentes ainda mais inteligentes. Tchau. Que trabalhos podem ser realizados pelos robôs no futuro? Um cientista inventou sistemas ópticos que detectam automaticamente defeitos em objetos manufaturados. A fascinação de Ellen Ochoa pela ciência a levou a uma empolgante carreira de inventora, engenheira e astronauta da NASA. Depois de obter seu doutorado em engenharia elétrica na Universidade de Stanford, a doutora Ochoa foi trabalhar como pesquisadora dos laboratórios nacionais Sandia e depois na NASA. Ela tem patentes como co-inventora de 3 sistemas ópticos. Um encontra defeitos em objetos manufaturados, outro identifica objetos em imagens e um terceiro ainda reduz as distorções de imagens. Suas invenções são úteis para colher dados e analisar equipamentos para a exploração espacial. O trabalho da doutora Ochoa com sistemas ópticos e com hardwares de computadores e robôs rapidamente a levaram a ser a primeira astronauta hispânica. O trabalho de Ochoa, como muitas invenções da NASA, saiu dos programas espaciais para o mundo do comércio e da indústria. Algumas das outras 1.400 invenções da NASA são as mini parabólicas, detectores de fumaça e joysticks de videogames. Ellen Ochoa ganhou reconhecimento pela sua contribuição à ciência e por ter demonstrado que muito trabalho duro e imaginação podem nos levar a qualquer lugar do mundo e além. É hora de Antes que você saiba, onde vamos cruzar os limites da tecnologia e espiar o futuro da invenção. Nós enviamos alguns estudantes à feira Next Fest, em Nova York, para testemunhar e experimentar algumas tecnologias emergentes. Na Next Fest, as empresas expõem tecnologias que estão transformando o nosso mundo. Hoje, vamos conferir os avanços da tecnologia robótica. Robôs são usados em muitas indústrias e o campo da robótica traz expectativas para o comércio, exploração, diversão e muito mais. Mas os robôs da Next Fest são um pouco incomuns. Esta orquestra de instrumentos robôs cria padrões de sons com movimentos sincronizados e controle sequencial computadorizado. Não dá pra pensar numa dessas na minha casa. Este é um robô com uma estrutura flexível de plástico e carbono construído pela Robot Garage da Universidade de Kyoto. Sua característica especial é a maneira de se mover de forma suave e natural, porque mantém o centro de gravidade equilibrado.
A minha voz é muito parecida com a de um ser humano. Eu sou capaz de... A última onda dos robôs não só parece humana, mas imita as emoções humanas e expressões faciais. A japonesa Actroid fala 4 idiomas e foi projetada para conhecer, saudar e entreter as pessoas. Você poderia reconhecer Albert Einstein, mas este pode reconhecer você. Um software de inteligência artificial, reconhecimento de voz e visão computadorizada permite que ele perceba e responda às pessoas. O criador de Albert espera que ele seja um passo adiante nas máquinas inteligentes usadas para educação e treinamento. Isso conclui essa edição de Antes que Você Saiba. Mas antes que você saiba, já será hora de uma outra edição. Isso é que é vida. Eu descanso enquanto os robôs fazem todo o trabalho. Vocês não podem trabalhar mais rápido? É bom ter ajuda automática, mas lembre-se, esses robôs não caem do céu. São desenhados, programados e construídos por humanos. É por isso que engenheiros são tão vitais para economias de alta tecnologia. Tire o pó de sua álgebra e cálculos e seja o próximo inventor em matemática, negócios e indústria. Percorremos um longo caminho desde a invenção dos números, trocas, comércio e moedas correntes. Cartões de crédito e smart cards nos ajudam a transformar dinheiro físico em dados eletrônicos. O mercado de ações permite que pessoas sejam pequenos donos de partes de grandes empresas e que elas assegurem seus investimentos. Equipamentos mecanizados e robôs facilitam muito a produtividade e diminuem os custos de produção. Eu sou Bill Nye e obrigado por unir-se a nós no Grandes Invenções em Matemática, Negócios e Indústria. Agora me desculpe, eu tenho que voltar ao trabalho. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como a ceifeira debulhadora mudou a agricultura? Porque a linha de produção é um processo eficiente de fabricação. Agora tente isto. Projete um robô para ajudar você e sua família nas tarefas diárias. Como ele é? Como ele ajuda? Esperamos que você tenha gostado deste episódio de Discovery na Escola sobre negócios e indústria. Se quiser saber mais, confira estes websites. Versão brasileira Vox Mundi.